Bem, pessoal, vamos dar continuidade. Agora, apresentar para vocês Rodrigo Rocha. Ele é doutorando daqui, né? Isso. Na Universidade Federal, já desenvolveu por conta própria aí alguns aplicativos, né, em iOS. Ele vai estar ministrando o mini curso hoje à tarde. Então, a turma é com ele. Seja bem-vindo, boa apresentação. Vamos lá. Obrigado, Fred. Tá bom o som aí? Todo mundo ouvindo? Beleza. Então, eu sou o fundador da Rodem Apps, que desde 2009 desenvolve aplicativos próprios para iPhone, iPod Touch e iPad. Então, a gente nunca fez aplicativo para terceiros, aplicativo para empresa, para cliente, nada disso. A gente sempre apostou nas próprias ideias. E quando eu digo Rodem Apps, na verdade não é uma empresa, tá? Eu vendo aplicativos como pessoa física, o meu nome, e a Rodem Apps é só um nome de fantasia, que quer dizer Rodrigo e Denise fazendo aplicativos, tá? Rodrigo sou eu, Denise é minha esposa, ela é arquiteta daqui da UFMA, e ela me ajuda muito com a parte gráfica, me ajuda a ter ideias, me ajuda a testar o aplicativo. É só botar o aplicativo na mão dela que quebra. Porque eu passo um dia programando, ela quebra em 30 segundos. Ela está aqui? Não. Certo. Então, assim, nessa palestra eu quero contar como foi que eu ganhei dinheiro fazendo o que eu gosto, sem cliente, sem empresa, sem chefe, tá? Só desenvolvendo as ideias que a gente mesmo teve. E durante a palestra eu vou sortear alguns códigos promocionais dos aplicativos da Rodem Apps, um valor total de $15, então fiquem até o final. Vocês podem se dar bem. Então, a minha história começa em 2009, quando eu tinha um emprego temporário. Tá? Então, eu tinha que pensar, como é que eu vou ganhar dinheiro daqui a um ano, quando o contrato acabar? Foi aí que eu tive acesso a uma revista que mudou a minha vida. Tá? Foi quando eu conheci a história dos jovens que faturam fazendo aplicativos para iPhone. Boa. E a revista ela começava falando, obviamente, da App Store, tá? A loja de aplicativos da Apple. O modelo de negócio da App Store é bem simples, né? Você, como desenvolvedor, desenvolve o aplicativo, manda para lá, escolhe o preço, pode ser de graça, $1, $2, até $999, e aí a Apple tira 30% e você fica com 70% de todas as suas vendas. Tá? E o mais legal é que na época, né, você pensa em informática, você pensa em pirataria, né? Mas na época os usuários de iPhone realmente tiravam dinheiro do bolso para comprar aplicativo. Então era uma oportunidade fantástica para os desenvolvedores, né? E em parte essa facilidade vem, né, do fato de quando o usuário cria uma conta na App Store, já põe o cartão de crédito, e aí basta você tocar no botão ali para comprar, já está instalado, já está rodando, então muito fácil para o usuário, consequentemente muito fácil também para o desenvolvedor capitalizar suas ideias. E a revista continuava falando de histórias de sucesso. Tá? Então esse cara aqui fez um jogo simples chamado iShoot e ganhou $1 milhão com esse jogo, sendo 600 mil só no primeiro mês. Tá? Então é um jogo bem simples, com uma tecnologia simples, que podia ter sido feito 10, 15 anos atrás. Ele conseguiu pagar as dívidas e botar um dinheirinho no bolso também. Esse outro aqui, o iFat Mobile, é um aplicativo bem simples que tem um botão e você escolhe o som de flatulência que você quer emitir. E, assim, a programação é bem simples, né? O trabalho está mais na engenharia de áudio, engenharia de som. Ele ganhou $10 mil em um único dia com esse aplicativo. Tá? Então, essas são histórias internacionais, mas tem histórias assim no Brasil também. Né? Não com números tão elevados, mas ainda assim histórias de sucesso. Então, por exemplo, Renato Peçanha foi um dos pioneiros da App Store brasileira. Ele fez um jogo simples, tá? Forca Brasil, um jogo de forca. Qualquer um de vocês poderia fazer esse jogo, né? Vendendo a $1. E aí ele afirma aqui, lá, isso em 2009, né? Que ele ganhou $10 mil em 4 meses com Forca Brasil. Né? O que dava aí na época uns R$5 mil por mês. Nada mal. Quando a gente observa essas histórias da App Store, dá para fazer uma analogia com a corrida do ouro. Né? Teve uma época que era possível encontrar ouro nos leitos e margens dos rios. Tá? Então qualquer um podia chegar ali com uma peneirinha, jogar pedra e tal, catar seu ouro, coisa bem simples, não requer muito investimento, e sair para casa rico. Então a App Store, da mesma forma, vendia essa coisa de
você poder fazer uma coisa simples no tempo livre e ganhar muito dinheiro. Bom, eu resolvi que eu queria ganhar dinheiro, então, fazendo aplicativos para App Store. Tá? E em 2009 eu já tinha uns 15 anos de experiência com programação, só fazendo coisas assim, por diversão mesmo, sem ganhar dinheiro. Né? Então, embora eu não tenha ganhado dinheiro com nenhuma dessas coisas, eu ganhei experiência de forma que, quando chegou 2009, né, quando eu soube da App Store, eu já estava preparado para aproveitar essa oportunidade. Bom, e na época, em 2009, minha mãe gostava desse jogo aí, o Letroca. Alguém aqui conhece o jogo Letroca? Um jogo feito em Flash, tá? Ele apresenta algumas letras embaralhadas e você tem que ordenar para formar palavras. E aqui você vai formando as palavras, ganhando pontos. Então, um jogo bem simples. E eu resolvi que eu ia fazer alguma coisa nessa linha, né? Fazer um jogo com essa lógica do Letroca. E aí o jogo seria com a ideia de uma sopa de letrinhas. Tá? Então, a ideia é o jogo apresenta uma sopa de letrinhas e você tem que arrumar as letras, colocar as letras na borda do prato para poder formar palavras. Tá? Então, uma coisa que remete à infância, né, que mexe com essa coisa da tela sensível ao toque, que era uma inovação na época. Um jogo simples, um jogo de palavras em português. Então, assim, na mesma linha do Foca Brasil. Então, se o cara fez e ganhou dinheiro, eu ia fazer a sopa de letrinhas para ganhar meus 5 mil também. Claro que eu enfrentei algumas dificuldades no caminho. A primeira, logo de cara, eu descobri que eu precisava de um Mac para desenvolver esses aplicativos, né, para publicar na App Store. E um Mac, assim, mais de R$2.000. Apesar de eu estar tão confiante do dinheiro que eu ia ganhar, eu não sabia se eu ia conseguir fazer o aplicativo, se ia dar certo, então eu decidi não investir nesse momento aí em um Mac. Tá? Mas um colega de trabalho meu me apresentou o Hackintosh, que é uma distribuição alternativa, não autorizada, do Mac OS X, que você pode instalar em PCs. Né? Então eu peguei o DVD, tentei instalar umas 10 vezes, mas enfim, consegui. Né? E aí estava lá o Mac OS X, perfeito. Claro, não funcionava o Wi-Fi, não funcionava o áudio, mas era um Mac OS X e não tinha me custado nada. E aí eu tive um baque, porque eu já estava acostumado com Linux, já estava acostumado com Windows. Eu achei que eu já sabia tudo sobre sistema operacional para desktop. Mas quando eu vi o Mac OS X, eu descobri que eu não sabia escrever palavras com acento, que eu não sabia instalar programas, e eu tive que procurar tudo isso no Google. Mas, enfim, eu consegui ficar um pouquinho íntimo mais do Mac OS X e instalei um ambiente de desenvolvimento, que é o Xcode. E aí eu me deparei com uma linguagem meio alienígena, que é o Objective-C. Então, assim, pelo nome você acha que seria alguma coisa parecida com C. Mas não é bem assim. Você vê logo uns colchetes aqui. Você pensa, pô, eu estou programando em Lisp? Que negócio é esse? Sem contar nos frameworks e tudo isso que você tem que aprender. Então, assim, eu achei que, pelo meu tempo programando, eu ia pegar isso aí e facilmente começar a desenvolver e ganhar dinheiro, mas não foi bem assim. Eu tive uma certa dificuldade, né? Tem uma curva de aprendizado, né? O Objective-C e os frameworks para iPhone que eu tive que aprender. Mas aí eu comecei a desenvolver o sopa de letrinhas. Tá? Cheguei lá na metade do desenvolvimento e eu percebi que eu tinha que tomar certas decisões. Por exemplo, o jogo ele vai rodar com o iPhone em pé ou com o iPhone deitado? O tamanho da letra. Se for muito pequeno, o usuário não consegue manipular a letra com o dedo. Se for muito grande, não vai caber quase nada na pequena tela. Então, nessa época, eu não tinha experiência de usuário. Eu não tinha iPhone, nem conhecia pessoas que tivessem iPhone. Mas eu precisava de alguma coisa para poder testar, para poder tomar essas decisões. Foi aí que eu comprei um iPod Touch, na época R$650, que é como se fosse um iPhone, mas não é telefone. Não tem GPS, não tem bússola, mas assim, roda exatamente os mesmos aplicativos. Tá? E bem mais barato que o iPhone. Tá? Comprei o iPhone, fui lá, ok, vou instalar o sopa de letrinhas aqui para poder testar. Eu descobri que eu não podia. Para eu poder instalar meu aplicativo num dispositivo, eu precisava ter uma licença de desenvolvedor da Apple para iPhone, tá? Que custa $100, não é lifetime, $100 por ano, certo? E na época você tinha que mandar um fax
para os Estados Unidos com o número do seu cartão de crédito, tá? Desde ano passado já está mais simples, você consegue fazer isso pela web. Então, ficou simples, mas o preço ainda é o mesmo, tá? Então, coloquei aí mais R$200 só para poder testar. Claro que com essa licença você pode testar os aplicativos no dispositivo e também já pode publicar na App Store durante um ano. Depois de tudo isso, mais uns ajustes, mais algumas noites programando, Sopa de Letrinhas estava pronto. Assim, tinha algumas limitações. Por exemplo, Sopa de Letrinhas é um jogo, né, mas não tinha som, porque na época era difícil para mim testar. Tinham várias funcionalidades que eu tinha pensado, que seriam legais botar no jogo, várias coisas, pequenas coisas para fazer, ajustes, mas, assim, uma hora você tem que decidir, eu vou lançar. Né? Ainda que depois você possa atualizar e fazer melhorias. E a hora, o momento era propício, porque isso aí era em dezembro, e eu tinha lido que as vendas da App Store durante o Natal triplicam. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para conseguir maior visibilidade para o meu aplicativo. Então, eu resolvi submeter o aplicativo para a App Store. Certo? A App Store tem um processo de revisão. Então, depois que você manda o aplicativo, né, eles pegam e testam. Então, só depois de 1 ou 2 semanas, que se tudo der certo, o seu aplicativo vai estar disponível na App Store. E esse processo de revisão é guiado por um documento de diretrizes. Então, se o seu aplicativo travar, se tiver algum bug sério, ele não vai ser aprovado. Volta para você tem que corrigir. Tá? E como o Antônio falou na primeira palestra, né, hoje em dia eles têm inclusive uma regra que aplicativos como o iFart Mobile, por exemplo, já são rejeitados logo de cara. Assim como o aplicativo de Arroto, Lanterna, como a Suda. Porque já tem tanto aplicativo desse que não adiciona nada à loja. Né? Então, se você perdeu a oportunidade de fazer um aplicativo desses e ganhar dinheiro, a oportunidade se fechou. Bom, estava lá com o Sopa de Letrinhas pronto, mas aí eu descobri que não era só eu mandar o executável, né, o arquivo compilado e pronto. Eu tinha que escrever uma descrição para aparecer na loja. Tinha que escolher palavras-chave, eu tinha que tirar screenshots, fazer todo esse material de divulgação que eu, como programador, não estava pronto, não tinha essa experiência para escrever. Né? Então, demorei algumas horas aí só para escrever uma descrição pequena, né, que os usuários pudessem ver na App Store. E outra coisa também é que a App Store ela tem, assim como todas essas lojas hoje em dia, né, é dividida em categorias, né, educação, esportes, social e por aí vai. E também tem uma App Store para cada país. E na época, a categoria Games não estava disponível na App Store brasileira. Significa que todos esses jogos bacanas, Angry Birds, Cut the Rope e muitos outros, não estavam disponíveis para os brasileiros comprarem. Né? Que era uma oportunidade também para quem queria fazer jogo e ganhar dinheiro no Brasil. Né? Então eu coloquei na categoria Educação, que é a mesma categoria do Foca Brasil. Tá? Tinha a categoria Entretenimento também, mas eu julguei assim, que a categoria Educação era menos concorrida e, portanto, eu ia conseguir mais visibilidade colocando em Educação. Então pronto, submetido, screenshots, descrição, estava só aguardando a revisão. Tá? E aí, dali a antes disso, depois que eu mandei, eu já estava assim, confiante, né? Dever cumprido, eu fiz o aplicativo, mandei, vou comprar um MacBook, né? Com desconto à vista, para estudante, tudo, 2.650 para o MacBook branco. Então, só recapitulando, ó, eu já tinha investido no iPod Touch, numa licença para desenvolvedor e no MacBook. Investimento total de R$ 3.500. Pode parecer muito, mas vocês estão esquecendo que eu ia ganhar R$ 5.000 dali a um mês. Então, eu ia pagar o meu investimento e ainda ia botar um trocado no bolso. Né? Bom, 2 semanas se passaram, o aplicativo foi aprovado de primeira, ufa, que alívio, de forma que dia 19 de dezembro, um sábado, antes do Natal, ele já estava lá na loja. E a App Store tem uma coisa legal também, para os desenvolvedores, é que todo dia você tem acesso a um relatório de vendas, que aí você pode ver quantas unidades de cada aplicativo seu você vendeu em cada país. Mas esse relatório de vendas, ele só diz as vendas do dia anterior. Então você tem sempre que esperar um dia para saber quantas unidades você está vendendo. Né?
De forma que no dia seguinte eu fui consultar o relatório de vendas e foram 2 unidades vendidas no sábado, no dia de lançamento. No domingo, 1 unidade vendida. Então, total arrecadado no fim de semana, R$3. Vocês acham pouco? Isso aí já tirando a parte da Apple, tá? Esse foi todo pro meu bolso. Tudo bem, ó, vocês estão achando pouco, né? Mas não, assim, não é motivo para desanimar, porque o aplicativo não tinha sido divulgado ainda. Tá? Então, outra coisa legal para os desenvolvedores é quando você publica um aplicativo na App Store, você ganha 100 códigos promocionais, na época eram 50, mas hoje são 100, que você pode mandar para a imprensa especializada, para site, para blog, para eles poderem baixar seu aplicativo de graça, testar e, se gostarem, escrever uma resenha, né, um comentário ali, um artigo sobre seu aplicativo. E às vezes eles pegam os códigos promocionais também para sortear entre os leitores, então gera um bom burburinho. Né? Então eu já tinha mandado alguns códigos promocionais do Sopa de Letrinhas para sites especializados, e na segunda o Mac Magazine publicou uma resenha favorável, Sopa de Letrinhas, mais um excelente passatempo para iPhones e iPod Touch. Então pronto, agora já está todo mundo sabendo. Então no dia 21, foi a segunda-feira, eu não tinha como saber naquela hora quantas unidades estavam sendo vendidas. Eu teria que esperar o dia seguinte para ver o relatório de vendas. Mas uma coisa que eu podia ver era o ranking da App Store, né, que é atualizado várias vezes por dia. Então eu olhei ali na categoria Educação, os aplicativos pagos mais vendidos naquele dia. Né? Então, de repente, o Sopa de Letrinhas estava lá, em 50º, alguma coisa assim. Daqui a pouco já estava em 20º, 18º, 12º. Daqui a pouco o Sopa de Letrinhas estava em 5º, e aí parou. Ele ficou em 5º, e acima dele, 4 aplicativos do Renato Peçanha. Inclusive o Forca Brasil, que já tinha sido lançado muitos meses antes, e ainda estava com destaque. Né? E aí no dia seguinte eu pude ver que foram 9 vendas. Eu achei muito melhor 9 vendas do que 2 ou 1, né? Mas assim, claro, o aplicativo já foi divulgado, ok. Mas as pessoas acabaram de comprar o aplicativo, eles vão jogar, gostar, contar para os amigos, e aí que a venda vai aumentar. Então eu fui acompanhando todo dia o relatório de vendas, tá? Na terça, 8 vendas. Na quarta, 0. Na quinta, véspera de Natal, 5 vendas. E dali em diante, o número de vendas era assim. 1, 2, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 2, e por aí vai. Então, assim, foi nesse ponto que eu fiquei muito decepcionado. Não era definitivamente o que eu estava esperando. Mas você sempre pode contar com os comentários que os usuários deixam na App Store. Tá? Então era reconfortante ver que o pessoal estava dando 5 estrelas para o aplicativo. Tá? Ótimo aplicativo, muito bem feito. Um dos poucos apps brasileiros que não são meros caça-níqueis. Pô, isso motiva mais, né? Mas claro que sempre tem aqueles que dão 2 estrelas. Furado, palavras óbvias não são aceitas, como nua, anu, ingá, entre muitas outras. Vocês concordam comigo, né? O pior é que eu, como desenvolvedor, não posso chegar lá e escrever uma resposta. Né? Eu gostaria de responder, cara, esqueça isso. Mas esse não é o pior. O pior é esse que deu 1 estrela. Achei horroroso o modo como esse jogo foi elaborado. Então, assim, você está totalmente envolvido no jogo. Você teve a ideia, desenvolveu, fez a arte, publicou, divulgou, e o cara diz isso, né? Então, você ouve assim, você não ouve, o seu jogo é horroroso. Você ouve assim, você é feio, você não presta, você é incompetente. Então isso é como se fosse uma punhalada no peito. Tá? Isso deprime o cara. Então, eu fiquei muito decepcionado, e aí decidi criar um blog, Appventura, contando essa minha história, essa história que eu estou contando para vocês. Tá? Então, era uma história meio que para fazer um contraponto a essas histórias que vocês veem nas revistas, dizendo que qualquer um pode chegar, programar no tempo livre, ganhar muito dinheiro e venha... Não foi assim comigo, então eu escrevi isso aí, esse desabafo, mas não me deixei abalar 100%. Né?
Depois desse lançamento, o Sopa de Letrinhas estava sempre ali no ranking, né, de educação, dos aplicativos mais vendidos, mas ainda assim as vendas eram pífias. E aí eu percebi que não importa se seu aplicativo está no topo do ranking da categoria X, o que importa é o ranking geral. Se você está no ranking geral, que engloba todos os aplicativos, você está bem, se não, não. E aí eu decidi fazer uma pesquisa, né, que eu fiquei monitorando o ranking geral dos aplicativos mais vendidos no Brasil, tá? Monitorando as posições, e também eu contactei alguns desenvolvedores brasileiros que tinham aplicativos bem-sucedidos nesse ranking e falei, cara, me manda aí 1 semana, 2 semanas do seu relatório de vendas, que eu estou fazendo uma pesquisa. Né? E aí alguns mandaram mesmo, e com isso eu consegui fazer um cruzamento entre posição no ranking e quantidade de vendas diárias, para estudar como é essa relação. Então, assim, uma pessoa ingênua poderia achar que o primeiro lugar ganha muito dinheiro, o segundo ganha um pouquinho menos, o terceiro um pouquinho menos, e aí vai caindo linearmente o número de vendas. Tá? Mas esqueçam isso, não é assim. Quando eu plotei os dados que eu tinha no gráfico, o que eu vi é que à medida que seu aplicativo cai no ranking, o número de vendas cai muito rápido. Então é uma queda quase vertical aí nas primeiras posições. Tá? E com isso eu fiz uma calculadora, na época, isso dados de 2010, né? Você podia botar lá o preço do seu aplicativo e a posição no ranking que você achava que conseguiria conquistar, e ele te dizia ali quantos reais você ganharia por mês com o aplicativo. Então, primeiro, 11 mil. 50º, 800 reais. É uma diferença bem gritante, que mostra a grande concentração de renda, de receita que tem na App Store. E, na verdade, em todos esses mercados, né? De livro, de filme, de aplicativo, de tudo. A lógica é essa, né? Poucos ficam com muito dinheiro e muitos ficam com pouco. Então, quando vocês veem uma notícia como a que foi divulgada pela Apple esse mês, né, eles disseram aí que o total arrecadado pela App Store em 2013 foi de 10 bilhões de dólares. Né? Então é um valor muito alto. Você pode pensar, pô, tem X desenvolvedores, se dividir 10 bilhões entre esses X, dá uns 10 mil dólares para cada um. É bom, nada mal, né? E, assim, só para colocar esse número em perspectiva, a loja do Android, no mesmo período, estima-se que vendeu 1,3 bilhões de dólares, ainda que o número de downloads tenha sido 4 vezes maior do que na App Store. Então, ainda assim, muito dinheiro, né? Mas é preciso ter sempre consciência de que esse dinheiro está concentrado na mão de poucos. E saiu uma pesquisa, inclusive, que disse aqui que metade da receita das App Stores vai para a mão de só 25 empresas. Então é Gameloft, Zynga, Disney, Rovio, EA Games, mais umas 19 empresas de jogos e mais uma empresa que não é de jogos. Eles, daqueles 10 bilhões de dólares, eles certamente pegaram aí uns 5 bilhões, botaram no bolso e você está dividindo o resto com todo mundo. Bom, essa foi a história de como eu fiquei decepcionado com o meu fracasso na App Store. E aí eu queria falar rapidamente do que eu fiz de 2010 em diante, para tentar reverter isso. Tá? Então, primeiro, eu lancei uma versão gratuita do Sopa de Letrinhas, tá? Com um número reduzido de partidas e que tinha um link para comprar a versão completa. Lancei uma atualização com som. Tá? Consegui que outro site escrevesse uma resenha, que é o blog do iPhone. E com isso eu consegui até chegar aparecer no ranking geral de aplicativos da App Store brasileiro. E aí eu fiz também versões do Sopa de Letrinhas em mais 4 idiomas: inglês, italiano, francês e espanhol. Mas eu tive muita dificuldade para conseguir divulgação nos blogs desses países. Então, Estados Unidos, eu mandei códigos promocionais para 15 sites especializados, nenhum me respondeu. Né? Então, com essa dificuldade também de conseguir divulgação, as vendas desses aplicativos fora do Brasil eram bem fraquinhas. Tá? Mas com todas essas mudanças, eu consegui chegar a ganhar R$350 por mês com Sopa de Letrinhas, tá? Que já é bem melhor, nada do que eu estava esperando, não é 5 mil ainda, mas já era melhor. Mas, de qualquer forma, eu percebi que ganhar dinheiro com um aplicativo de $1 para mim estava sendo muito difícil, porque você tem que vender muitas unidades. Eu pensei, o que eu vou fazer a seguir? Qual é o aplicativo que eu posso fazer e cobrar mais de $1? Né?
Aí surgiu a ideia do dicionário portátil, que é um dicionário da língua portuguesa, baseado em conteúdo livre, disponível na internet, conteúdo criado colaborativamente pelo projeto Wikdicionário, e ele vinha preencher uma lacuna existente na App Store, que existiam poucos aplicativos de dicionário de língua portuguesa para iPhone, e assim, era de 5 até 30 dólares. Então eu pensei, eu vou fazer o meu e vender por 3, que aí eu já pego uma fatia desse mercado. E aí eu quis testar também uma estratégia de lançamento, que eu lancei um aplicativo de graça. Tá? Então, um dicionário de língua portuguesa, que tem tão poucos de graça, todo mundo baixou, foi logo para primeiro do ranking de aplicativos gratuitos. Certo? De forma que depois, quando eu mudei para o preço normal, 3 dólares, ele ainda conseguiu chegar ali em segundo lugar, né, dos aplicativos pagos. Né? E aí, claro, depois disso aí a tendência é sempre cair, até ficar uma posição mais baixa do ranking, até sumir do ranking. Né? Então, depois de um tempo, eu quis testar outras coisas. Promoções. Promoções, né, quando você bota um desconto por tempo limitado no seu aplicativo, é um negócio que funciona para valer. Não é à toa que todas as lojas de roupa e de livros e tudo mais fazem promoções. Eu, por minha conta, coloquei dicionário portátil por 1 dólar durante uma semana. Tá? Então, com isso, o número de vendas multiplicou por 6 e eu ganhei 2 vezes mais dinheiro, colocando um preço mais barato. Com isso, com o aumento do número de vendas, você sobe também no ranking. Quando você sobe no ranking, você ganha visibilidade, e aí com isso, mesmo depois que eu coloquei o preço normal, o número de vendas ainda estava maior. E teve, só para vocês terem uma ideia, teve um blog que resolveu fazer uma promoção de vários aplicativos brasileiros no dia 7 de setembro, vários aplicativos com desconto, o dicionário portátil entrou nessa, ficou 1 dólar por um dia, e foi vendido nesse dia 33 vezes mais vezes, 33 vezes mais do que num dia habitual. Tá? E depois disso, durante uma semana, né, já com preço normal, pegou uma rebarba aí por causa da visibilidade e estava vendendo ainda o dobro do normal por um determinado tempo. Então, promoção é uma coisa que funciona e funciona para valer. Né? Tanto é que hoje existem sites especializados só em conseguir descontos com os desenvolvedores e divulgar aplicativos em promoção. Bom, com o dicionário portátil, 6 meses depois que eu comecei, eu consegui recuperar aquele meu investimento de R$ 3.500. Né? Graças a vender um aplicativo com um valor um pouco maior, ser beneficiado de estratégia de lançamento, promoções e tudo mais. E ali no final de 2010, eu fiz um aplicativo chamado Cifra Mais, e tem um aplicativo, o irmão dele, que é o Letra Mais. São aplicativos somente para iPad e aplicativos para um nicho específico, que são os músicos. Tá? Então esses aplicativos eles funcionam como se fosse uma pasta de letra de música cifrada, para você levar para onde for e tocar lá as músicas, né, com os amigos, com a família, ou até em barzinho, qualquer coisa dessas. Tá? Então é um nicho, né, bem só para iPad, não funciona para iPhone, e é um nicho de mercado, né, então é um negócio bem mais restrito. A vantagem é que a concorrência é menor do que você querer fazer o 200º Angry Birds da App Store. Você pode cobrar um preço maior, até porque tem gente que ganha dinheiro, né, tocando na noite e usa esse aplicativo. E um negócio que eu achei legal é que um aplicativo de nicho acaba você tendo uma maior aproximação com o usuário. Tá? Então, centenas de pessoas já me mandaram e-mail elogiando, dando sugestões sobre esses aplicativos, coisa que não acontecia com os outros. E teve uma experiência também que esse aplicativo foi rejeitado 3 vezes pela Apple antes de ser lançado. Tá? Porque tinha uma funcionalidade que você podia buscar ali uma música que você queria baixar a letra, ele baixava a letra e tal, mas a Apple afirmou que isso aí gerava problemas com copyright. Aí por mais que eu tentasse meio mascarar ou disfarçar a funcionalidade, eles foram rejeitando, e aí eu tive que tirar a funcionalidade para conseguir lançar. Então é uma das coisas que você não... Um problema é que você não tem com Android, por exemplo. Então assim, queria mostrar agora, em 2013, a receita, né, gerada com os aplicativos foi distribuída assim. A maior parte da receita hoje da Roden Apps, bom, vem do meu salário e do salário do Denise, mas depois disso
justamente desses aplicativos de nicho. Então, hoje em dia, você consegue ganhar dinheiro, né, dado que a base de usuários cresceu tanto, você consegue ganhar dinheiro até mesmo investindo em pequenos nichos. Bom, então com isso aí, eu consegui ganhar dinheiro de verdade. Então, esse dinheiro que está ali, em 2013, eu acho que eu mexi no máximo 3 dias no código desses aplicativos e ganhei esse dinheiro aí. Então, claro que isso é o resultado do trabalho que foi feito em 2010, né? Mas se vocês pensarem o tanto que tem que trabalhar para ganhar esse dinheiro, então vale a pena, às vezes, você fazer um investimento desses. Bom, por fim, eu queria deixar umas lições aqui, coisas que eu aprendi nesse caminho. Tá? Primeiro, ser designer, programador, publicitário, contador, atendente, fazer tudo é difícil, tá? Porque você não é bom em todas essas coisas. Algumas dessas coisas não são divertidas, né? Mas, assim, também é muito gratificante, porque você aprende pra caramba e o senso de realização, quando você consegue lançar uma coisa que dá certo, é, assim, incrível. Então, vale muito a pena vocês tentarem ter essa experiência completa de desenvolvimento e publicação e marketing, tudo de um aplicativo. Tá? Outra coisa muito importante é que mais vale um aplicativo voando do que 2 na cachola. Se vocês têm uma ideia de aplicativo, vão lá, comecem a programar, desenvolvam, tá? E assim que vocês tiverem alguma coisa funcionando, mandem lá para a App Store, né? Peguem um feedback do usuário logo, porque não tem nada pior do que você ficar refinando aquela sua ideia, né, e desenvolvendo, esperando ficar perfeito para poder lançar, e esse dia da perfeição nunca chegar e você não publicar nada. Ou pior, você pode ser mais perseverante, né, e desenvolver mais até realmente ficar perfeito. E aí no dia que você lança, ninguém baixa. Esse é o pior que pode acontecer. Felizmente não aconteceu comigo. Sopa de letrinhas acabou depois dando certo, mais ou menos. E assim, vocês sempre podem mandar atualizações depois, né? Então, essa coisa de você atualizar frequentemente o aplicativo é algo que dá visibilidade também. Aplicativo é investimento. Tá? Esse dinheiro da Apple eu recebo em dólares. Então, hoje o dólar subiu, então minha receita subiu também. Na verdade, a venda dos aplicativos baixou, o dólar subiu, ficou mais ou menos na mesma. E sem falar que é aquilo ali, né? Eu estou hoje ganhando dinheiro por causa de algo que eu fiz em 2010. Então é um investimento, né? Para você ganhar isso aí na poupança, você teria que colocar muito dinheiro para ter essa receita anual. Claro que de vez em quando, por exemplo, o que aconteceu em 2013, né? Teve o lançamento do iOS 7 e aí eu tive que adaptar alguns aplicativos que algumas funcionalidades quebraram. Mas, em geral, com 3 dias eu resolvi isso e continuo lá vendendo. Bom, dinheiro não é tudo. Isso daí é importante porque no início eu ficava muito bitolado em ranking, em número de vendas. Eu ficava pensando, qual é a funcionalidade que eu vou fazer agora? Tenho 3 funcionalidades que eu posso implementar. Qual é que eu vou começar que vai me dar mais dinheiro? E aí, como resultado, eu não conseguia decidir, não implementava a funcionalidade. Né? E é um tempo que seria muito melhor investido programando, né? Fazendo novos aplicativos, implementando funcionalidades. Sem contar que tem gente que sonha, às vezes, de fazer um aplicativo tipo Wi-Fi Mobile ou alguma coisa bem simples e besta para ganhar dinheiro rápido, mas a tendência é que, com o tempo, esses aplicativos sejam esquecidos rapidamente. Então, acho que vale muito mais a pena investir em qualidade, porque você tem maior retorno financeiro a longo prazo, né? Além de maior satisfação pessoal. Você pode dizer, foi eu que fiz isso aqui. E, claro, uma contribuição social também. E, assim, dizem que existe aplicativo para tudo. E é verdade, tem aplicativo para tudo mesmo. Mas tem muitos desses aplicativos que têm baixa qualidade, ou não estão traduzidos para o português, ou não estão adaptados para a nova interface da última versão do sistema operacional. Então, tem uma série de oportunidades que vocês podem aproveitar. Tem muito lugar ainda para vocês que querem fazer um aplicativo. E só para vocês não dizerem que isso é da boca para fora, aqui está o ranking
da App Store brasileira dos aplicativos mais vendidos na semana passada. Ó, tem 2 brasileiros aqui, ó. Beba Água e Beber Água. São aplicativos muito simples. Vocês devem já ter adivinhado o que eles fazem, tá? De tempos em tempos eles dizem: beba água, beba 100 mililitros de água e por aí vai. Quando eu vi umas 3 semanas atrás, só tinha esse daqui. Você vê que já teve outro que aproveitou a oportunidade, fez outro e ainda ficou acima no ranking. Então, assim, isso aí provavelmente existem zilhões de aplicativos desse tipo para iOS. Mas talvez esses aplicativos não estejam traduzidos para o português. Então, seu usuário potencial não consegue achar. Ele nunca vai procurar Drinkwater ou qualquer coisa assim. Você faz um em português e esses daqui eu tenho certeza que estão ganhando um bom dinheirinho com isso, tá? Então, o que eu quero dizer é assim, ainda existem muitas oportunidades, tenham coragem, botem a mão na massa, que vocês ainda podem conquistar um espaço nesse mercado aí, tá? Obrigado.